Sabe quando a gente acompanha um debate político e parece que um dos lados não está só discordando, mas se colocando como se fosse o dono da verdade moral? Bom, o autor Lucas Araújo deu um nome para isso: ilusão da iluminação moral. Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia e tentar entender como ela, segundo o argumento dele, está moldando as conversas sobre política. Para a gente entender bem o raciocínio do Araújo, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, a gente vai direto no que é essa tal de ilusão. Depois, vamos ver como ela afeta o debate, quais são os pilares que a sustentam e, claro, as consequências disso tudo. E lá no final, a gente explora a alternativa que ele propõe. Então, vamos lá, começando pelo principal. O que é, afinal de contas, essa ilusão da iluminação moral? Olha só, a ideia central do autor é que um certo campo político se comporta como se tivesse o monopólio do que é certo e virtuoso. Não é só uma questão de ter uma opinião diferente. É como se eles fossem os professores e o resto da sociedade os alunos. Então, se alguém discorda, não é visto como alguém que apenas pensa diferente, mas sim como alguém que está moralmente errado ou que simplesmente não entendeu a matéria. Ok, entendi a teoria, mas e na prática? Como essa mentalidade de donos da moral acaba mudando a forma como o debate político acontece no dia a dia? O autor desenha aqui dois cenários bem distintos. De um lado, a gente teria o ideal, um debate saudável, com argumentos, confronto de ideias, espaço para dúvida. Do outro, o que ele chama de hierarquia moral. Nesse segundo cenário, o que importa não é mais o que se diz, mas quem diz. No lugar de argumentos, a gente vê rótulos. No lugar do confronto de ideias, a emoção. E a dúvida? A dúvida vira quase um pecado. Mas é claro que essa ilusão não surge do nada, né? Segundo o autor, ela se apoia em 4 pilares bem sólidos. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora. E aqui está a base do argumento dele. A ideia é que essa hegemonia cultural, essa superioridade moral, é construída a partir do controle sobre quem forma a opinião pública, o que a imprensa noticia, o que se ensina nas universidades e até mesmo nas escolas. O primeiro pilar, então, seria a ideia de que apenas um grupo específico tem a legitimidade para pensar e opinar. Nesse cenário, o debate político deixa de ser uma conversa e vira uma aula. Alguns falam e todo o resto tem que ouvir, sem muito espaço para questionar. Essa citação resume bem essa virada de chave, né? A coisa deixa de ser uma troca horizontal de ideias e vira uma pirâmide. Lá no topo ficam os iluminados, os que pensam. E na base, a grande massa que supostamente só repete o que ouve. Agora vamos para o segundo pilar para ver como essa estrutura se desenvolve, o papel da imprensa nesse contexto. Aqui, a crítica do autor é que parte da imprensa teria deixado de ser mediadora da informação para se tornar uma construtora de narrativas. O objetivo não seria mais informar para que a pessoa pense por si só, mas sim conduzir o sentimento, provocar indignação quando é conveniente e, em outros casos, indiferença. O terceiro pilar que o autor aponta foca no ambiente acadêmico, nas universidades. A universidade, que a gente imagina como um lugar de pluralidade e debate aberto, se tornaria, segundo essa visão, um espaço de hegemonia ideológica. E aí, se um aluno decide questionar o consenso dominante, ele pode pagar um preço bem alto por isso, seja na nota, na vida social ou até na saúde mental. E para fechar os pilares, essa lógica não pararia na universidade. De acordo com o autor, ela se estenderia até o ensino fundamental e médio. Então, o ponto crucial aqui, segundo o texto, não é se pode ou não discutir política na escola. O problema seria apresentar uma única visão política como se fosse a verdade moral absoluta. Porque ao fazer isso, em vez de formar cidadãos com pensamento crítico, a escola estaria, na verdade, bloqueando essa capacidade de pensar antes mesmo que ela consiga se desenvolver. Bom, depois de apresentar esses 4 pilares, o autor descreve qual seria o resultado de tudo isso. E na visão dele, a consequência é bem preocupante. O resultado disso seria uma cultura onde ninguém nunca é responsável pelos próprios erros. Se um plano der errado, a culpa é sempre de fatores externos. O povo não entendeu, por exemplo. Reconhecer um erro, nem pensar. E talvez o mais grave, a intolerância com quem pensa diferente passa a ser vista como uma virtude, quase uma medalha de honra. Para reforçar esse ponto, o autor traz um alerta histórico. Ele lembra que discursos messiânicos, sabe, aqueles que se vendem como a única salvação, quando chegam ao poder, historicamente não costumam ser muito tolerantes com a oposição. Mas o autor não se limita a criticar. Ele também aponta o que considera ser um caminho alternativo, uma saída para essa situação. A receita dele para um debate saudável parece ter 3 ingredientes principais.
Primeiro, pluralidade de vozes e ideias. Segundo, um confronto baseado em argumentos racionais. E terceiro, talvez o mais difícil de todos, humildade intelectual. Aquela capacidade de duvidar das próprias certezas e admitir que talvez a gente não seja o dono da verdade. E, para fechar, o autor deixa essa provocação no ar. Em um ambiente onde só existe certeza absoluta, será que existe pensamento de verdade ou só repetição de uma doutrina? Fica aí a reflexão.